O Partido Progressista, o PP. Nessa lista estão João Alberto Pisolatti, Simão Cecim, Arthur Lira, Benedito de Lira, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria, Roberto Teixeira, Nelson Meurer, Eduardo da Fonte, Ciro Nogueira, Aguinaldo Ribeiro, Aline Correia, Carlos Magno, Dilceu Esperafico, Gladson Cameli, Jerônimo Gürgen, João Felipe de Souza Leão, Sandy Júnior, Afonso Ramos, José Linhares, José Olímpio, Lázaro Botelho, Luiz Carlos Reins, Mário Negromonte, Pedro Correia, Pedro N., esses dois últimos condenados do mensalão, Renato Mölling, Renato Balestra, Roberto Brito, Wilson Covatti, Valdir Maranhão, além de João Agolo, que agora está no Solidariedade. Mas temos também nomes do PMDB e do PT, não é, Júlio? Vamos à lista, então, dos nomes do PMDB. Ai, meu irmão, meu abraço. Deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Aníbal Gomes, também do PMDB. Rosiana Sarney, ex-governadora do Maranhão, do PMDB. Senador Edson Lobão, do PMDB. Romero Jocá, senador do PMDB. Valdir Rauch, senador do PMDB. José Mentor, deputado federal do PT. Lidberto Farias, senador do PT. Vander Lobé, do PT. Cândido Vacareza, ex-deputado federal do PT. Gleisi Hoffmann, senadora do PT. Humberto Costa, senador do PT, líder do partido no Senado. É isso, Vladimir, mas temos também nomes de outros partidos. Sim, mais dois senadores. Um do PTB, Fernando Collor de Mello, e um do PSDB, Antônio Anastasia, de Minas Gerais. E só um esclarecimento. Nessa lista tem mais Fernando nomes Collor, parlamentares e políticos. que novidade. Do PP, porque esse pedido de abertura de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foram feitos com base nas delações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que foi indicado pelo PP, e pelo doleiro Alberto Youssef, que era o operador do partido. Então, por causa disso, há muitos nomes do PT. Mas não é só isso, né, Júlio? Tem uns que foram arquivados também. Exatamente. Foi pedido o arquivamento de 7 cargos. Do senador Delcídio Amaral, do PT, do senador Romero Jucá, do PMDB, embora ele tenha sido arquivado nesse caso, em outro ele vai responder a inquérito, do ex-deputado Alexandre dos Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, do ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do senador Aécio Neves, do PSDB, do senador Ciro Nogueira, do PT, do deputado Aguinaldo Ribeiro, também do PP. Agora, houve também casos em que a Procuradoria-Geral da República remeteu para a primeira instância, Vladimir. Isso, exatamente. São poucos casos que não vão ficar aqui e, por decisão, sugestão do Procurador-Geral da República, serão remetidos para outras instâncias. São eles Cândido Vacareza, em um dos processos, Pedro Correia, do PP, e Antônio Palocci, ex-ministro do governo Lula, e do governo Dilma, que também vai ser processado, vai responder a inquérito em outra instância. É isso. Essa é a lista, Boni. Ok, temos a lista. Agora, o que é que vocês dizem pra gente sobre os próximos passos? O que é que vai acontecer daqui por diante com essas pessoas que vocês citaram agora? Bonner, a partir da abertura do inquérito, as autoridades passam a ser investigadas. Os advogados de defesa dessas autoridades vão tomar conhecimento do processo, vão saber o que foi apurado, eles podem pedir para que testemunhas sejam ouvidas, eles podem questionar o trabalho que foi feito até agora, e o Procurador-Geral da República, com toda a equipe dele, pode fazer a mesma coisa, pedir que sejam ouvidas pessoas, pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, ir atrás de provas. Depois que isso tiver concluído, o Procurador-Geral da República, sempre sob a supervisão do ministro Teori Zavascki, pode pedir ao Supremo Tribunal Federal que as pessoas que ele julgar que devem ser denunciadas, então sejam denunciadas para abertura de processo. E aí uma questão técnica, no caso de presidentes da Câmara e do Senado, quem decide isso é o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros. No caso das outras autoridades, a decisão fica com a segunda turma, que é composta por 5 ministros. Bonner, Renata.
Agora, Vladimir e Júlio, já se sabe o teor dos despachos do ministro Zavascki que embasaram, que motivaram tanto os pedidos de abertura de investigação quanto de arquivamento? Não, esse material, Renata, ainda não é conhecido. Ele está sendo divulgado nesse momento. A expectativa é de que nos próximos instantes, ou até no máximo nas próximas horas, a gente tome conhecimento de todos os detalhes das delações premiadas, né, de Paulo Roberto Costa e Alberto Sérgio, o que eles citaram sobre cada um desses parlamentares, o que a gente pode, que nós pretendemos detalhar em outros telejornais. O que a gente sabe nesse momento é que as suspeitas mais comuns dos casos são dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e até formação de quadrilha. Muito obrigado, Vladimir Neto, Júlio Mosquera, os dois aí reunindo os dados para passar para os telespectadores do Jornal Nacional. Lembrando que a lista foi divulgada faltando 1 minuto para o Jornal Nacional entrar no ar e ao longo dessa edição eles foram reunindo os nomes para poder apresentar aqui. Muito bem, Renata acabou de perguntar os motivos que embasaram a decisão do ministro não estão ainda publicados. Isso poderá acontecer nas próximas horas. É claro, você vai ter a cobertura completa desse assunto importantíssimo dessa sexta-feira tensa para a Política Nacional, logo mais no Jornal da Globo. E é claro também, amanhã, de novo, no Jornal Nacional, é um tema que será revisitado, aí sim, com todos os detalhes que já tiverem sido liberados. A edição de hoje está terminando aqui. Depois do Globo Repórter, eu relembro, tem todas as notícias do Jornal da Globo com esta cobertura tão importante. Boa noite. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana.